Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras de julho. Esse mês eu participei da Maratona Literária de Inverno e como eu estava de férias e também a maioria dos livros que eu li eram curtos, eu consegui ler bastante. O primeiro livro que eu terminei foi o livro de contos O Que Não Existe Mais, do Krishna Monteiro, lançado pela editora Tordesilhas. É um livro bem curtinho, acho que são 7 contos, já tem resenha no blog. E foi um livro até que tem contos até que interessantes. O segundo livro que eu li foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Não sendo tudo que eu esperava, tanto que eu demorei muito para ler um livro que, se eu tivesse gostado, eu teria conseguido ler em um dia, mas acabei demorando uns 3 ou 4 dias para conseguir ler. Porque não é bem a história da Macabeia, é a história de um cara que é escritor e quer contar a história da Macabeia. Já tem resenha lá no blog. Nessa primeira semana eu li também alguns romances de época. Eu li Um Beijo Inesquecível, da Julia Kim. Eu peguei emprestado, já li, já resenhei, já devolvi o livro, então não tem como eu mostrar aqui. É o 7º livro da série, dessa série da Julia. Eu gostei, mas não se tornou meu favorito. E a Cíntia, protagonista, é bem legal, bem divertida. Eu li também A Bela e o Ferreiro, da Tessa Dari, uma coisa assim. Ele faz parte de uma série, mas o bom dessa série de romance de época é que a gente não precisa necessariamente ler todos em ordem. Ele é tipo um conto, uma novela, um livro mais curtinho. Achei bem legal também, eu fiquei curiosa porque eu queria ver como que seria esse romance entre uma garota tipo da sociedade e um ferreiro da vila. Eu gostei bastante. Agora eu tô me segurando para não ler os outros livros da série, porque eu tenho um monte de livros para ler. Eu não posso ficar lendo tantos romances de época assim, né, gente? Mas eu quebrei minha promessa de não ler muitos livros fora da minha lista de leitura e acabei lendo toda a série O Clube dos Canalhas, da Sarah McLachlan, lançado pela Gutenberg. Os livros são Entre o Amor e a Vingança, Entre a Culpa e o Desejo, Entre a Ruína e a Paixão e Nunca Julgue uma Dama pela Aparência. Gostei bastante dessa série. Os protagonistas dessa série são donos de um cassino, o maior cassino de Londres. E no quarto livro, o quarto dono é uma mulher, mas todo mundo acha que é um cara. Então por isso eu quis ler essa série. Eu gostei bastante. O terceiro livro que eu não esperava que eu fosse gostar foi o que mais me surpreendeu. Eu resolvi ler a série do começo até o final em ordem certinha, coisa que eu não faço muito, né? Mas em breve vai ter resenha pra vocês. Então, eu li 6 romances de época esse mês. Eu li também Amante Indócil, da Janette Darley, acho que é isso mesmo, porque eu vi uma resenha e eu queria saber se realmente o que a pessoa tinha dito naquela resenha era verdade. E eu concordei bastante, porque o mocinho é muito... Ele é tipo vilão. Eu não entendo como que ele pode ser um mocinho, porque ele é muito, muito mal. Odeio ele. Então, mas enfim. Eu fico lendo a resenha das pessoas, principalmente quando são romances, e eu fico curiosa e eu acabo lendo. Então, se você fez resenha de algum desses livros que eu falei até agora, saiba que você é o culpado, a culpada no caso, por me fazer quebrar minha ordem de leitura, tá? Mas obrigada. Na segunda semana, eu li Confissões de Adolescente, da Maria Mariana, também um livro curtinho. Eu não gostei tanto quanto eu imaginava que eu ia gostar, porque eu não tinha prestado atenção que era o texto de uma peça teatral. Então, como peça de teatro, é bem legal, mas não é uma história que tem começo, meio e fim. Já tem a resenha lá no blog. Eu li A Definição do Amor, do Jorge Reissá, da editora Tordesilhas. Ele conta a história é o diário de um homem que a mulher dele teve morte cerebral, mas ela estava grávida, ela foi mantida vivendo por aparelhos para conseguir chegar até o fim da gestação. É um livro que eu recomendo muito. Tipo, se você já leu Como Eu Era Antes de Você, eu acho que vai gostar desse também. É um livro muito sofrido, assim, a situação pelo qual o protagonista passa é muito doloroso, mas é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, porque a forma como o autor resolveu contar essa história faz com que a gente
mergulhe nela, com que a gente torça pelo protagonista, mesmo a gente sabendo que as coisas não vão ser como ele gostaria, mas é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam. Não sei Como Viajar Sozinho em Tempos de Crise Financeira e Existencial, do Hermes Galvão, da editora Record. Dá para ler em um dia, ele dá algumas dicas úteis e outras nem tanto. Eu li O Romance Inacabado, de Sophie Stern, do Ronaldo Orwell, da editora Record. Esse livro eu gostei demais. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Por assim, uma escrita muito divertida. É um livro que você vai rir bastante quando lê e também vai se emocionar. É um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, porque vale super a pena. Já tem a resenha no blog. Eu li Elos do Destino, da Kátia Mourão, da Ler Editorial, e é um romance bem rapidinho de se ler. Ele vai ser adaptado para o cinema, ele tem mesmo essa carinha de roteiro. E eu tô sorteando o meu exemplar, então aí na descrição eu vou deixar o link do sorteio. Participem, porque além dele tem mais um montão de coisas que um sortudo vai ganhar. Então participem, já tem resenha também. Eu li O Ano em que Disse Sim, lançado pela best-seller da Shonda Rhimes, e eu não esperava gostar tanto desse livro, porque eu nem conhecia a autora. Ela é responsável pelas séries Grey's Anatomy e algumas outras. Vocês podem ver que eu coloquei alguns post-its aqui, porque eu preciso poder sempre lembrar de algumas coisas que ela escreveu. É um livro que eu recomendo muito, porque, tipo assim, ela é uma pessoa pra gente se inspirar e vale muito a pena ler. Para a terceira semana da maratona, eu li Lavínia e a Árvore dos Tempos, do Lucinei Campos. É uma publicação independente. Acabou sendo diferente do que eu esperava, mas foi um livro que eu gostei bastante, porque o autor... O livro da terceira semana foi Lavínia e a Árvore dos Tempos, do Lucinei Campos. Eu gostei bastante desse livro. É bem divertido e eu gostei especialmente da forma como o autor tornou a obra bem brasileira. Ele misturou itens de outras culturas, seres de outras culturas da mitologia, com seres do nosso folclore. A Intrusa, da Júlia Lopes de Almeida, da Pedra Azul. Esse livro eu gostei muito, eu fiquei super feliz por poder ter ele. A autora escreveu ele em 1905. Então, quantas autores a gente conhece desse período, né? São poucas. Espero que a Pedra Azul traga mais livros de autoras brasileiras dessa época. Eu recomendo muito esse romance. É uma espécie de romance de época com romance histórico. Mas ao invés de Londres, ele tem o Rio de Janeiro como cenário. Gostei bastante disso, de poder ver o Rio nesse período. É bem legal, eu recomendo. Na quarta semana, o tema era diversidade. Eu resolvi ler Graham, O Continente Lemúria, do Aoud, que é o Vinícius Fernandes, lançado pela Selo Jovem. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. Ele traz um caçador de vampiros homossexual, que ele vai caçar um vampiro, mas as coisas acabam não saindo como ele quer. E para poder ter uma coisa que ele quer de volta, ele vai ter que fazer um favorzinho pro vampiro, que é matar um lobisomem. Só que ele vai se apaixonar por esse lobisomem. Vai entrar um tal de Continente Lemúria na história. Eu gostei bastante do livro. Sabe quando você chega no final e você não consegue muito falar sobre o que você leu, você só fica meio chocado com a história? Então, eu gostei bastante também. E aí, no último dia do mês, eu já tinha lido o Graham. Eu pensei que não ia conseguir ler mais nada durante a maratona, mas eis que eu resolvi pegar A Mamãe é Rock, da Ana Cardoso, um livro de crônicas lançado pela Belas Letras. O marido dela escreveu O Papai é Pop 1 e 2, e tem a versão dela também. E eu acabei conseguindo ler o livro inteiro numa noite praticamente. É um livro de crônicas. Deixa eu mostrar aqui. Tem a Malala. Aqui, ó. Tem uma ilustração dela. É uma edição lindinha. Tá cheia de ilustrações. Eu coloquei alguns post-its porque tem algumas citações que eu gostei bastante. Tem resenha lá no blog. É um livro que vale a pena ler.
E eu esqueci de comentar aqui que eu li o Próxima Parada, que é o primeiro lançamento da Duplo Sentido Editorial. É uma antologia de contos com uma temática bem adolescente. Tem um conto da Tati Machado, foi por isso que eu quis ler. Tem resenha lá no blog, é uma antologia gratuita, você pode fazer um download do e-book. E a Duplo Sentido já começou bem, então eu gostei bastante também. E eu li também o conto Escaravelho de Ouro, para o desafio 12 meses de Poe. 12 meses de Poe. E eu gostei muito desse conto, que tem uma coisa de caça ao tesouro. Tem resenha lá no blog. Eu acho que foi isso. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas leituras do mês. Espero que não caia. Então, os livros que eu li que estão aqui comigo são todos esses daqui. Tem 3, 6, 9... Tem 12 livros aqui. Mais uns outros que eu não tô com eles aqui pra mostrar. Então, eu li bastante nessa maratona. Superei minhas expectativas. Eu tava com medo de não conseguir ler todos os 4 livros que eu tinha escolhido para as semanas, porque alguns não eram para eu ter lido esse mês, mas eu consegui colocar eles na minha lista de leitura. Então, foi muito bom o resultado dessa maratona. Me contem vocês se vocês já leram algum dos livros que eu citei, se querem ler. Na descrição tem o link das resenhas de todos para vocês saberem mais. E me contem como foram as leituras do mês. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e cliquem em gostei. Até breve. Tchau!